Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, COFECE, Grupo GP Exclusive, toda linha Setai com obras aceleradas. MRV, mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis, é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Global Construtora, seu imóvel com a segurança do Grupo McLaren. Construtora Allianz, aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Olá, bom dia, sábado chuvoso, 5 de março, começa agora mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Desenvolvimento urbano na construção civil. É esse o tema que o nosso programa de hoje vai falar, vai tirar todas as suas dúvidas. E quem vai trazer todos os detalhes deste assunto são os arquitetos especialistas no desenvolvimento urbano, Ricardo Vidal e Camila Freitas. Os destaques no mundo imobiliário do nosso estado te apresentamos no giro de ofertas com os empreendimentos das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E ainda, no Momento Imobiliário, o presidente do COFECE, João Teodoro, fala hoje sobre vendas de imóveis de luxo. Acompanha a dica, hein? Interage com a gente. Claro, é só enviar sua mensagem, agora só por mensagem, não adianta ligar, é o WhatsApp 83 para quem está fora da Paraíba ou está agora linkado ao vivo no portal t5.com.br, 998542857, eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. A conservação do meio ambiente e a sustentabilidade são necessidades cada vez mais urgentes na construção civil. A execução de obras com medidas que minimizam, reduzam o impacto ambiental e também aproveite ao máximo as áreas verdes depende muito de um planejamento bem desenvolvido. Acompanhe a matéria. A cidade que caminha para o seu primeiro 1 milhão de habitantes conta com novidades. Novas vias criadas dão mais possibilidades de locomoção e áreas de desenvolvimento. Essa abertura de novas vias, novas ligações, ela se dá pela própria dinâmica de crescimento da cidade. Então, áreas que antes não eram ocupadas e que com o passar do tempo, vai crescendo, elas precisam se ligar com o restante da cidade. E daí você tem a abertura de novas vias, como por exemplo aqui nos bancários, a gente tem aqui a ligação agora na parte que era da mata, Mas o que a gente tem que refletir sobre essas ligações é, primeiro, o impacto ambiental que elas geram, isso tem que ser colocado em consideração. E essa ligação, ela não pode ser pensada do ponto de vista do fluxo somente do carro, do automóvel. A gente tem que pensar essas ligações também por meios de transporte público, de ciclovia, de você ter boas calçadas para estimular o pedestre a caminhar com segurança e não ser só mais uma via para o fluxo de carro exclusivamente, que isso é ultrapassado, isso já está fora de moda no planejamento. A gente tem que discutir um planejamento que tenha como foco as pessoas e não mais o automóvel. Camila Leal é conselheira federal do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo na Paraíba, que está atento aos passos dados por João Pessoa. Tendo visto o tamanho da cidade, toda a área construída que a gente já tem, legislações urbanísticas, tudo isso caracteriza ela como uma cidade, um centro urbano consolidado, bem desenvolvido. O que a gente discute hoje do ponto de vista do planejamento urbano é como esse planejamento pode ser feito para considerar toda a diversidade que existe na cidade.
seja de diversidade construtiva, de ocupações em diversos pontos da cidade, áreas próximas aos leitos, né, os cursos d'água, áreas no centro, áreas na praia, área na periferia. Então, tudo isso hoje precisa ser considerado no planejamento urbano. É um processo bem complexo para poder inserir todo mundo nesse pensar a cidade. Segundo ela, tudo que envolve a cidade deve ser levado em consideração no processo de desenvolvimento. O arquiteto ele precisa sair desse lugar de que é uma profissão somente voltada para a classe alta, supérfluo, do luxo, do glamour, e a gente tem que reconhecer o profissional de arquitetura e urbanismo como um agente público de saúde. A pandemia, ela veio para a gente para mostrar isso. Nós somos o profissional responsável por pensar a casa, a qualidade daquele espaço, abertura, ventilação, iluminação, e tudo isso passa por uma questão de saúde, principalmente para as populações de baixa renda, que não têm acesso a esse serviço, né? A gente tem uma lei federal, a 11.888, que é a lei da assistência técnica. É uma lei pensada para garantir o serviço de arquitetura e urbanismo e engenharia, né, de projeto, para famílias de baixa renda de maneira gratuita, para que o poder público ofereça esse tipo de serviço. Então a gente tem que avançar nesse sentido profissional, para que a nossa profissão seja reconhecida como um profissional que também trabalha com a qualidade de vida e com saúde pública. Desenvolvimento urbano na construção civil. Recebo ao vivo aqui no estúdio os arquitetos especialistas no desenvolvimento urbano, Ricardo Vidal e também Camila Freitas, que vão, claro, explicar tudo sobre esse assunto. E você, claro, pode participar da nossa conversa, enviar suas dúvidas, seus beijos, seus abraços, suas fotos, apenas por mensagem de WhatsApp. Anota aí, 83 para quem está fora da Paraíba ou está nos assistindo aqui ao vivo pelo portal t5.com.br. O número é 998542857. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Camila. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Assunto muito relevante. A gente está passando uma pandemia que já faz 2 anos. E o desenvolvimento urbano das cidades, trazendo humanização e principalmente nessa cadeia produtiva que é da construção civil. Vamos debater tudo com vocês agora. Ricardo, a gente, quando botou esse tema na internet, os telespectadores, os internautas encheram de perguntas e a gente fez uma reflexão aqui e vamos debater. A Kátia, que mora no Cristo, ela quis saber o seguinte, Ricardo: como o plano diretor da cidade influencia o crescimento da construção civil? Bom dia e muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Bom dia, Romulo. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez no seu programa, hoje com a colega Camila, né, para discutir esse tema tão importante, né, que faz parte do dia a dia, né, de nós que moramos, né, nas cidades. O plano diretor, ele atua diretamente nesse sentido do crescimento das cidades. Eu posso dizer como exemplo que ele zoneia a cidade, né? Ele divide a cidade em grandes zonas e nessas zonas ele indica o potencial construtivo que cada uma pode ter. Então, por exemplo, em João Pessoa nós temos zonas onde podemos construir 2 vezes a área do nosso terreno. Se eu tivesse, por exemplo, um terreno de 1.000 metros quadrados, eu poderia construir 2.000 metros de obra ali naquele terreno. E em contrapartida temos zonas onde podemos construir até 4 vezes a área do nosso terreno. Então, no mesmo terreno, com a mesma área, eu poderia construir até 4.000 metros quadrados. Então, o plano diretor ele acaba direcionando para onde a cidade deve crescer e como ela deve crescer. Isso tudo baseado na infraestrutura que a cidade pode servir para aquela área, né? Não é à toa que ele vai dizer, aqui é 2, ali é 4. Né? Ele vai dizer, nesse bairro aqui, eu tenho ruas calçadas, eu tenho saneamento, então eu posso elevar o índice para 4. Em outros bairros menos servidos de infraestrutura pública, eu vou ter que reduzir isso aqui para 2, às vezes até para 1 vez a área do terreno. Então ele realmente funciona diretamente nesse sentido aí do crescimento. É a nossa Constituição urbanística, não é isso? Exatamente. Camila, a Mariângela, que mora em Tambaú, ela e outras pessoas daqui da cidade de João Pessoa, tem muitas dúvidas sobre a chamada, o que é a outorga onerosa do direito de construir, pegando essa linha de raciocínio do plano diretor, que tem a limitação de cada terreno, de cada bairro, de cada setorização.
é o chamado solo criado. Bom dia, obrigado pela sua presença. E o que é que você pode dizer para a nossa telespectadora? Bom dia, Rômulo. Bom dia, Ricardo. Na verdade, professor Ricardo, né? Tenho a honra de estar ao lado desse mestre, né? Que, enfim, passou pela academia. E se tratando da otorgonerosa, Rômulo, fazendo o link ao que Ricardo falou, do plano diretor, né? Toda cidade ela deve ter seu plano diretor, certo? E cada zona, como assim ele falou, e cada setor da cidade, ela tem o seu particular potencial construtivo, certo? E a otorgonerosa, na verdade, é um instrumento urbano utilizado para se construir acima desse potencial construtivo. Então, não são todas as áreas que podem ser feita essa deliberação, concessão, exatamente, né? essa concessão. O poder público, ele avalia, né, essa concessão de fato e geralmente é aceita em áreas que se pode adensar, né, se pode realmente ter mais pessoas, digamos assim, morando naquele lugar, em lugares que de fato possuem uma infraestrutura. Então, essa taxa que é paga ao poder público, que o proprietário dá ao poder público, ela é revertida para dar um suporte ainda maior para aquela região. Então, aprimorar ainda mais essa questão da infraestrutura da área. Pelo menos, Camila, deveria ser, né? Deveria ser assim, exato. É verdade, porque, na verdade, esse solo criado, quando foi criado aqui, não sei se o Ricardo lembra disso, foi uma polêmica muito grande de João Pessoa, que é um absurdo, não é? Por causa dos valores, mas o desenvolvimento urbano da construção civil depende muito da otorgonerosa. Exato. Né? Bem, Ricardo, quer complementar alguma coisa? Sim, só complementando mesmo, né? Partindo do pressuposto de que a gente tem um terreno, que a gente pode construir até uma vez a área dele, né? Aí o raciocínio da otorgonerosa parte desse princípio. Se eu elevar a área além de uma vez a área do terreno, né? Então, se eu construo 2 vezes ou 4 vezes a área do terreno, já vai vir para esse empreendedor, para esse construtor, essa taxa que ele deve pagar, né? Esse imposto. O internauta Bezerra, ele fez um comentário na internet durante a semana, pegando a deixa do programa de hoje, falando muito sobre a especulação imobiliária dessas áreas de terrenos desocupadas, que muitas vezes fica lixo, aí vem a chikungunya, a dengue e tal. E ele fez uma pergunta muito interessante, como outros fizeram também, e eu vou, como ele foi mais enfático, o Bezerra, ele disse o seguinte: o IPTU progressivo no tempo ajuda a combater a especulação imobiliária, cara? Qual é a sua opinião? Sim, excelente pergunta, né? Ele está bem antenado aí com relação aos instrumentos, né? De regulação urbana. Esse instrumento de IPTU progressivo, realmente ele vem para isso, para combater a especulação imobiliária, né? Então, exemplificando, se você tem um terreno, né, e está ali esperando que ele valorize ao longo de um tempo de 10, 20 anos, o que seja, isso aí se chama especulação, né? Você está ali aguardando, né? E enquanto isso a cidade vai crescendo ao redor dele, vai precisando daquela área. Então, o poder público, entendendo isso, que aquele terreno está sendo especulado, ele pode impor a esse proprietário o IPTU progressivo, que na verdade é um aumento gradativo da taxa de IPTU anual, não só aquele aumento que vem todo ano realmente, que é a taxa de correção, que a gente todo ano aumenta um pouco mesmo, mas é um aumento considerável. E aí ele acaba forçando esse proprietário a dar um uso para esse terreno, seja parcelar o terreno, seja construir, seja vender, ele tem que fazer alguma coisa naquele terreno, caso contrário ele não vai suportar mais, né, esse IPTU subindo anualmente. Com certeza é uma ferramenta de combate à especulação imobiliária. E hoje não cabe mais esses espaços urbanos, esses buracos urbanos numa cidade que tanto está crescendo como é João Pessoa e no restante do estado da Paraíba. É muito prejudicial realmente para a cidade, né, ter esses espaços, esses vazios, enquanto ela se expande, né, exatamente, para as periferias. Quer comentar alguma coisa, Camila? Não, acrescentando somente que de fato esses espaços ociosos hoje para João Pessoa, que é uma cidade aqui, que é uma cidade reconhecida nacionalmente pelo seu crescimento, né, urbano, por toda a estrutura que João Pessoa tem oferecido em diversos âmbitos. Então, não só nacionalmente, eu diria internacionalmente,
muitas pessoas vêm a João Pessoa, querem investir aqui em João Pessoa, né? Inclusive, ouso dizer que é uma das cidades que, de fato, tem um potencial de investimento maior aqui no Brasil. Então, de fato, não faz sentido algum ter esses espaços ociosos podendo ser levado à frente, podendo ser espaços que possam ser utilizados para o nosso crescimento ainda maior. Camila, a gente vai para um intervalo, mas muito telespectador, ele mandou durante a semana uma dúvida que ele dizia, e se baseando, por exemplo, na Marcial Pinheiro, que está abandonada, está praticamente um cemitério de estrutura lá, não se aproveita, e eles acham que fazer como Recife e outras grandes capitais, utilizando a transferência do direito de construir para revitalizar aquela área e o empreendedor também ter algum subsídio, mas não diga nada agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Me siga no Instagram, que eu lhe sigo de volta, @Rômulo Soares Lima. Lá você vai encontrar todas as minhas postagens, principalmente todos os detalhes que eu coloco do programa Tambaú Imóveis e Negócios. Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permanece aí com a gente, não troca de canal, porque voltamos já já. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. A palavra-chave deste final de ano é união. União das famílias, dos amigos, dos corretores de imóveis, do sistema Confesse Cresce e de nosso país. Isso porque a construção de dias melhores só se consegue com união. No ano que vem, com certeza, estaremos muito mais unidos. Feliz Natal e próspero Ano Novo! 102,5. Cada passo seu trouxe você até aqui e agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. Estamos de volta e você sabia que pode morar em um clube? Isso mesmo, um clube completo com piscina, churrasqueira, salão de festa, salão de jogos, academia equipadíssima, quadra de beach tennis e também espaço kids para a criançada gastar aquela energia, com certeza. Pois bem, a FK Imóveis com o movimento Vai para Frente, anota aí, movimento Vai para Frente, quer te dar aquele empurrão, mas um empurrão para você andar para frente, que para 2022 você pague e tenha de fato o que é seu. O Império Residência Clube conta com apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte e varanda, que é muito importante até para você receber as pessoas e tomar aquele refrigerante, aquele drink, fazer aquele lanche da tarde. Aproveita as vantagens, compra já e faz parte desse clube incrível. Ganha cashback, claro, aqui, de uma parcela de volta e não paga pelas documentações. Veja só, ITBI, cartório e registro. Que prêmio bacana, hein? Cashback, ainda esse prêmio bacana. Como é que eu faço, Rômulo? Assistindo agora o Tambaú Imóveis, você liga e diz: acabei de ver com Rômulo Soares no Tambaú Imóveis e Negócios,
você liga para 839-8677-2008. Eu vou repetir, 98677-2008. Siga também a FK no Instagram, em @FK_imóveis. Vai para frente, olha, esse movimento já pegou, hein? Sua transformação de vida vai estar aqui, pois na FK é para realizar. O concurso da Polícia Civil para perito psiquiatra e também patologista foi suspenso após decisão judicial. É uma pena, mas tem que se cumprir. A ação foi movida pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba. E agora, como fica a vida de quem vai fazer a prova e se inscreveu? Veja. É uma ação proposta pelo sindicato, tá? E não questiona a prova, tá? Não questiona a prova. A própria decisão não abrange todos os cargos, né? O concurso como um todo é restrita a 2 cargos apenas, né? Que são os cargos de perito médico, área geral e psiquiatria, tá? Então, o concurso ele segue seu fluxo, está mantido, as provas estão mantidas. Agora, o que se questiona nessa ação, até onde soubemos, são questões jurídicas relativas à distribuição dos cargos, né? O pedido, me parece, é de redistribuição dos cargos, tá? Então, as provas são mantidas, estão sendo corrigidos os gabaritos, o resultado deve ser divulgado, né? Lá para o dia 23 de março, que é a previsão, e atinge apenas esses 2 cargos, nessa questão da redistribuição, que é uma decisão liminar. Lembramos que, se é liminar, é provisória, pode ser revertida. A PGE já está atuando, tá? E contamos, né, com a ação da PGE, né? Muito eficiente, como já ocorreu no próprio certame, e as provas foram mantidas, foi realizado o concurso e vem seguindo seu trâmite. Agora a gente continua falando sobre desenvolvimento urbano das cidades e também na construção civil. Quer participar do programa? Manda suas dúvidas para o nosso número do WhatsApp, 83, para quem está fora de João Pessoa, ou quem está ao vivo agora no portal t5.com.br. Muitas perguntas, muitas coisas, doutora Camila, mas a dúvida dos internautas e telespectadores é exatamente esses bairros, principalmente, que tem os centros históricos. Então, eles falam muito, e eu separei aqui dos internautas e telespectadores, a transferência do direito de construir ajuda à revitalização do centro histórico. Explica aí aos telespectadores. Sim, com certeza. De fato, se um proprietário ele possui um bem que está em uma área de interesse histórico ou uma área de fato de patrimônio histórico, sem dúvida alguma é o dever, né, zelar por aquele espaço, por aquele local esse local histórico de fato para a nossa cidade. Então, essa transferência do direito de construir com certeza é muito válida para ser dada a esse proprietário, para que ele possa construir em um outro lugar o que poderia ser construído naquele espaço, o potencial construtivo que existe naquele espaço. Essa transferência, inclusive, o empresário ele vai investir, por exemplo, para revitalizar aquela situação, aquele imóvel que muitas vezes não tem um interesse comercial, mas tem um interesse da cidade, mas ele vai pegar aquela estrutura de tamanho, de quantidade de metros quadrados que ele fez e vai jogar, por exemplo, para um bairro que ele tem interesse, como Cabo Branco, bairro desse estado, ou outros de qualquer município, não é isso? Exato. Ele não vai perder, né? Ele não vai perder financeiramente, né? O seu investimento. Então, de fato, ele vai dar um bem para a sociedade e ele vai ser retribuído, né, de uma forma a ele também ganhar o dele. Né? Então, exatamente. Isso é uma via de mão dupla. Com certeza. Né? E a gente vê que o exemplo que a gente tem lá em Recife, o centro histórico lá hoje é uma coisa animadíssima, muito Exato. Bem revitalizado, tem vida, né? O que a gente não está vendo aqui, Exato. Infelizmente, em João Pessoa, né? O que deveria ter, né, aqui em João Pessoa. Com certeza. De fato, deveria ser uma área, bonito, né? Uma área viva, uma área de muita vivência, de muita história. Nós, arquitetos, assim, particularmente, gosto muito de ir aos centros históricos das cidades que vou, porque a gente sente, de fato,
onde tudo começou, né? Aquele início de onde a gente vive. Pois é, Ricardo, eu pegando o que a doutora Camila falou aí, eu fui a Belém, fiquei impressionado lá com a revitalização lá, cheio de restaurantes onde eles revitalizaram, cheio de bares, cheio de locais de loja, de área cultural, é isso. Mas muita gente também com as dúvidas, Ricardo, você como arquiteto e professor também da universidade, o que são as chamadas zonas especiais de interesse social, para que existe, o que é isso, porque muitas vezes o telespectador fica, por que eu não posso isso, por que eu não posso aquilo? Diga aí. Como eu mencionei, né, no início do programa, né, o plano diretor ele divide a cidade em zonas, né? Temos várias zonas na cidade e uma delas, né, que na verdade não é uma zona só, num ponto único, mas alguns pontos da cidade são considerados zonas especiais de interesse social. Isso está previsto desde o Estatuto das Cidades, né, que é uma lei de 2001, e são zonas separadas, reservadas ali para instalação de moradia social. Então, João Pessoa tem essas zonas, né, que são destinadas para esse uso, né? Geralmente são zonas onde já há ocupações, onde já há comunidades e que o poder público tem o interesse de reurbanizar aquela região, ou pode ser também uma área ainda não ocupada, mas reservada para essa finalidade. Entendi. Camila, a Cláudia, ela diz que muitas vezes ela não entende a determinação, por exemplo, do IPTU, que vem às vezes com preço numa área, ela tem vários imóveis, e pergunta para que serve a planta genética de valores do município. O que é que é com base nela que se baseia o IPTU e outras coisas? O que é que você tem a dizer à nossa telespectadora? Bom, a planta genérica de valores, ela na verdade é um mapa, certo, espacial da cidade, que nele tem que constar, na verdade, inúmeros fatores, como localização de tudo que existe na cidade. Então, estacionamentos, realmente a parte que possui infraestrutura urbana, a parte que possui água, luz. Então, todas essas informações, e baseado nessa planta, tirar dela, de fato, a questão da tributação. Então, a partir dela, vai se saber se aquela localização, de fato, merece aquela tributação que está sendo inserida naquele local. Então, assim, é uma planta que, inclusive, está hoje no poder público sendo desenvolvida aqui em João Pessoa. Inclusive, ela está passando por todo o processo de revisão, né, cartográfica. Inclusive, ela já vai em 40% dessa revisão. Então, a prefeitura diz que daqui para abril, salvo engano, essa planta estará sendo entregue, estará sendo disponível para quem quiser usufruir, para quem quiser dar uma olhada. Então, as pessoas, por exemplo, que desejarem investir aqui em João Pessoa, elas de fato poderão consultar essa planta para de fato saber o que existe na nossa cidade, né? Que muitas vezes é algo desconhecido. Ricardo, a Pablo, ele está nos assistindo em Patos, e o Pablo ele pergunta o seguinte: quais são as principais mudanças trazidas pela Lei de Regularização Fundiária, a chamada REURB? Ela veio para ajudar, para atrapalhar? Por que os municípios muitas vezes não estão se socorrendo dela? Explica aí ao nosso telespectador. Excelente pergunta, né? E bem atual. Na verdade, o REURB é uma lei muito recente, de 2017, e assim, no meu ponto de vista, vem para facilitar. Ele vem para facilitar a questão da regularização fundiária. E ela é válida não apenas para as áreas urbanas, como também para as áreas rurais. Isso aí é um ponto bastante positivo, interessante. Né? Então, quando o poder público tem o interesse de urbanizar uma área, né, já ocupada, facilita também para o poder público fazer isso. Ou mesmo quando você tem o seu imóvel, mesmo dentro de uma área regular, mas ele está irregular, você construiu sem aprovação, alguma coisa desse tipo, a lei vem também para lhe ajudar a fazer essa regularização, né? Junto à prefeitura.
né? Pode ser sua casa, seu prédio, às vezes até condomínios, a lei admite que você possa fazer uma regularização de uma forma mais fácil. Tem estudos, viu, Camila, que apontam mais de 50% de imóveis que são posse, que são ocupações, né? Então, eu acho que a REURB, sendo utilizada pela municipalidade, pelo governo do estado, ela pode realmente dar esse direito de propriedade, porque ali é um direito frágil, né? A posse, de repente, exatamente, é muito mais complexo. A gente sabe que o direito, na verdade, só ocorre a quem tem a propriedade, principalmente registrado no cartório de registro imobiliário da circunscrição do imóvel. Perfeito. O ideal é que haja realmente essa regularização, né? E a lei vem para isso. A gente vai para mais um giro de ofertas e um intervalo, mas muitos telespectadores falando da legitimação de posse e a legitimação fundiária, já pegando essa deixa de Ricardo aqui. Querem saber quer outro, qual a diferença de um, qual a diferença do outro. Mas vamos deixar para o próximo bloco, viu, Camila? Quando voltar, a gente vai tirar todas essas dúvidas do telespectador. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar, principalmente porque as novidades estão aqui. E no nosso programa nós temos as melhores. Você tem dúvida? Então, apresentamos agora os empreendimentos da MRV Engenharia e da Eniolanda Construtora. Veja. O Jardim dos Corais é o lançamento da MRV, com vista para a praia do Cabo Branco e em um dos melhores bairros de João Pessoa, o Altiplano. Já imaginou acordar e ter essa vista para o mar do Cabo Branco? Agora é possível com a MRV Engenharia, que chega no bairro do Altiplano. Elevador e tudo isso cabendo no seu bolso, então não perde tempo e liga agora para a MRV. A Eniolanda é uma construtora completa e diferenciada, além de empreendimentos residenciais, terrenos, áreas e espaços comerciais compõem a empresa. Flávio, bom dia. Bom dia, Bia. É isso. Hoje a Eniolanda conta com um portfólio completo de áreas comerciais, terrenos nas melhores localizações, possibilidade de projeto Build-to-Suit para negócios específicos, áreas na Epitácio Pessoa, Tambaú, Cabo Branco, diversas áreas no altiplano, onde a gente pode montar um projeto específico para o cliente e ou vender as áreas e os terrenos para que executem os projetos comerciais que eles desejarem. Nós temos o nosso espaço de vendas, que fica localizado no Holandas Prime Shopping, no coração de Tambaú. Temos também nosso escritório, que fica no Prime View, nosso mais novo empreendimento. E estamos com uma equipe completa de assistentes comerciais prontos para atender você e o seu cliente e montar o seu negócio junto com a Eniolanda. E aí, vai deixar passar? Claro que não, né? Então, liga agora para os corretores de imóveis da MRV Engenharia e também da Eniolanda Construtora. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima, que eu lhe sigo de volta e lá você vê todas as minhas publicações. De vez em quando eu indico um filme bacana para você assistir com a sua família. Também tudo que está sendo acontecer no mercado imobiliário, na construção civil e principalmente o que está por vir e o que já aconteceu no Tambaú Imóveis e Negócios. Vamos para mais um intervalo e é rapidíssimo, não fica aí pensando que vai ser demorado. Continua com a gente porque voltamos já já. O Imperial Anchieta oferece um novo padrão de qualidade e segurança, conforto em apartamentos de 2 ou 3 quartos, bem-estar com vários espaços de lazer, entregues e equipados prontos para usar. É o imóvel que você sempre sonhou, com a confiança que você precisa para investir. O Imperial Anchieta tem um padrão global construtora, com mais de 11 anos no mercado, zelo em cada detalhe, a melhor localização, obra acelerada e a segurança para a realização do seu sonho. O Imperial Anchieta é global construtora. A palavra-chave deste final de ano é união.
União das famílias, dos amigos, dos corretores de imóveis, do sistema Confesse Cresce e de nosso país. Isso porque a construção de dias melhores só se consegue com união. No ano que vem, com certeza, estaremos muito mais unidos. Feliz Natal e próspero Ano Novo! Em 2021, deu tricolor contra o rubro-negro. Em 2022, 2 dos maiores campeões da história se enfrentam novamente em Salvador. Bahia e Esporte, ao vivo, direto da Fonte Nova. Sábado, dia 5 às 5:30 da tarde. Títulos, história e muita rivalidade na sua televisão. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com betsul.com. Mude para o PagBank, a conta que rende mais que a poupança. Baixe já o Super App. Açaí, a maior goleada da economia. Bálsamo Bengue, o especialista no alívio da dor. Já retornamos e agora pensa comigo. Não seria um sonho começar, seus dias admirando o mar de Cabo Branco do seu AP? Olha que coisa maravilhosa. Pois no Jardim dos Corais, o novo empreendimento da MRV na região dos Bancários e Altiplano, você pode sim fazer esse sonho se tornar realidade. Acompanha comigo. E até o seu bom dia, sol! Bom dia, mar de Cabo Branco! É assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV, porque aqui os seus dias vão ter mais conforto e mais energia. Vão te dar o prazer de curtir um apartamento com opções de vista para a orla e área privativa. E de se entregar com muita alegria aos seus momentos de lazer, reunindo a família, a turma dos mais chegados e até o seu fiel amiguinho. E tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução, morando na deslumbrante região dos Bancários e Altiplano, perto do Shopping Pátio e da praia. E que praia, hein? Vamos conversar então? Além de ser um residencial com um projeto muito bacana de torres com elevador, ele é tão inovador que tem energia solar e até paredes que permitem personalizar os ambientes na sala e nos quartos. Veja que coisa maravilhosa. Você não vai ter dificuldade com isso. E sem contar a completíssima área de lazer com piscina, espaço gourmet, salão de festa, playground, pet place. Você sabe que hoje todo mundo tem o seu pet. Espaço fitness para você malhar e ficar fininho como eu estou hoje, não é verdade? E pomar bicicletário, olha só, você vai pegar o verde, a gente está falando de desenvolvimento urbano na construção civil, tem um pomar, que privilégio, tem um bicicletário para você poder caminhar junto com sua família, com seus amigos e botar lá sua bicicleta e não atrapalhar a garagem. E, com toda certeza, não é um sonho? Sim, mas agora, imagina conquistar tudo isso com a ajuda da Casa Verde e Amarelo, antigo Minha Casa Minha Vida. Claro, facilitar a sua vida com esse programa de governo. Vamos lá, então. Basta você chamar o corretor de imóveis da MRV Engenharia. Anota aí, papel e lápis, quem não tiver no bloco de notas do celular, 0800 728 9000. Eu vou repetir o telefone de você realizar o sonho da sua vida. 0800 728 9000. Ou acessa mrv.com.br. Entre em contato agora. Mudar para um MRV é mudar tudo, com toda certeza. E agora, no Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, ele fala sobre um nicho que está bombando agora o mercado nacional, que são os imóveis de luxo. Veja.
Olá, amigos, novamente aqui com vocês. Hoje eu quero conversar sobre um assunto bem interessante que nos tem chamado a atenção, que é a venda de imóveis de luxo. Nós vimos essa semana uma notícia bastante interessante que vem lá do estado do Mato Grosso, onde os entendidos em mercado imobiliário afirmam que houve um crescimento da ordem de 100% em 2021 em relação ao ano anterior, no crescimento de venda de imóveis de luxo. E nós sabemos que há pouco tempo fizemos até um levantamento sobre isso. Os imóveis de luxo têm sido muito vendidos Brasil afora, principalmente em regiões turísticas e na principal delas, obviamente, o Rio de Janeiro, com muita facilidade por um fator interessante. Muita gente de fora vem para o Brasil comprar imóveis de altíssimo valor, alicerçado na variação cambial, né, que está favorecendo muito quem tem dinheiro em moeda estrangeira como dólar, como euro, que são moedas super fortes. Vem aqui, isso significa quase nada para eles. Então, isso tem favorecido, sim, o mercado de luxo. Mas dentro do próprio Brasil, nós temos muita gente com recursos comprando imóveis acima de R$1 milhão, que em várias regiões do Brasil são considerados imóveis de luxo. E isso continua. Nós tivemos aí, todo mundo sabe, uma mudança de, digamos assim, de visão sobre imóveis residenciais, depois que aconteceu a pandemia. Muita gente mudando para casas para melhorar o seu espaço, já que ia ter que ficar confinado, vamos ter que ficar num espaço mais confortável, que tenha quintal, que tenha churrasqueira, etc. e tal. Muita gente mudando para regiões um pouco mais distantes do centro, para poder trabalhar em home office mais tranquilo. Enfim, houve uma desconfiguração do mercado tradicional para um mercado influenciado pelos problemas causados pela pandemia. Isso significa o seguinte, que o mercado está em ebulição, né? Na verdade, o mercado imobiliário, apesar de todos os problemas que a gente está enfrentando na economia, como agora essa perspectiva de elevação da Selic até 12% ao ano, até o final do ano, a inflação que está em alta, mas que vai cair justamente por causa da elevação da taxa Selic, como já dissemos neste mesmo programa. Enfim, nós acreditamos sim que o mercado imobiliário, apesar de todos os problemas que estão acontecendo, ele tem muitos argumentos para continuar crescendo, como vem crescendo, como cresceu em 2020 em relação a 2019, como cresceu em 2021 em relação a 2020 e então também em 2022, se Deus quiser, nós cresceremos em relação a 2021. Então confie. Agora, é um segmento interessante. O corretor que tiver gabarito para trabalhar com o segmento de luxo, hoje ele está em alta e vai continuar por um bom tempo, com toda certeza, porque o imóvel é o único investimento que realmente não coloca em risco o patrimônio do cidadão. Se você investe em ouro, em dólar, em qualquer tipo de ativo que seja volátil, ou seja, que pode subir e descer imediatamente, ações, né? Você corre riscos muito grandes. Mas o imóvel não. Você aplicou no imóvel, você tem segurança absoluta de que ele só tende a crescer, jamais a diminuir. Um grande abraço para todos vocês. Até semana que vem. Agora continuamos a falar sobre as novidades do desenvolvimento urbano nas cidades e também na construção civil. Vem fazer parte da nossa discussão, manda agora tua colaboração, já sabe que é por mensagem, através do número do WhatsApp 998542857. Para quem está ao vivo agora no portal t5.com.br, coloca o DDD 83 ou para quem está fora de João Pessoa. Obrigado pela sua grande participação e audiência. Muita gente aqui, Camila, falando, mandando abraço, parabenizando vocês. É um assunto muito polêmico e essa legitimação de posse e legitimação fundiária poderão ser aplicadas nas áreas públicas. Foi muita gente perguntando, principalmente a sua xará Camila de Santa Rita, o Bernard que está no Valentina, porque eles falam muito dessa questão que existe muito nesses locais que eu falei, principalmente Santa Rita, nessas áreas, Valentina, Mangabeira, pessoal falando aqui dessas posses. Então, eles estão com essa dúvida da legitimação de posse, legitimação fundiária, se poderão ser aplicadas nessas áreas públicas. Sim, a legitimação fundiária, sim, ela pode ser aplicada em áreas públicas. Inclusive, é importante frisar que legitimação fundiária é diferente de uso capião, né? A uso capião se trata de
bens privados, né? Quando os bens privados eles não têm, não é destinado para aquele espaço o devido fim dele, e aí a pessoa que está na posse daquele espaço, né, consegue a propriedade, né? Isso. No caso da legitimação fundiária, ela é possível sim em áreas públicas, né? Desde que ela é onerosa, mas ela também pode ser de uma forma que aquele espaço, ele sendo ocupado, sendo utilizado, ele seja também para o uso de bem comum, de um bem comum. Uhum. Então tem duas formas, né, professor, da gente conseguir essa legitimação, que seria de forma onerosa, né, para usufruir de fato aquele espaço, né, para si. Não é gratuita, tem que se pagar, né? Exatamente. E também de uma forma que aquele espaço ele possa ser utilizado para um bem de todos, né? E a legitimação de posse, na verdade, a legitimação fundiária é dado um título, né? O poder público dá um título àquela pessoa, àquele proprietário, para, de fato, ele ser o proprietário daquela área. Daquele local, daquele imóvel, né? E no caso da legitimação de posse, ele não recebe esse título, mas ele vai ter direitos em cima daquela área, porque ele usufrui, né? Ele cuida daquele espaço. Então, é basicamente isso. E a gente vê muito isso se você andar, principalmente aqui em João Pessoa dizem que tem 65 bairros, Campina Grande dizem que tem 58 e por aí vai, a gente tem 223 municípios e vê muito essa questão acontecendo no dia a dia das pessoas, não é isso, Camila? Com certeza. Quer complementar alguma coisa, Ricardo? Eu acho que Camila foi muito completa na resposta dela, bem tranquila. A Fátima, ela faz uma pergunta aqui, ela está nos assistindo em Sapé, e também o Bernard, que está nos assistindo no bairro dos Estados, eles têm uma dúvida sobre um assunto que é muito importante. Eu acho que você vai conseguir tirar essa dúvida dele. O que é considerado uma construção sustentável? Que ele diz que se fala muito disso, todos eles mandam aqui perguntas, mas mandam muito como fosse um texto, né? E eu tento aqui entender mais ou menos o que eles querem. Fala muito de sustentabilidade, mas eles queriam ter a certeza do que é uma construção sustentável. É uma excelente pergunta. É um tema muito em voga hoje, né? Essa questão da sustentabilidade, né? Em todas as esferas, né? Em todas as áreas, e na arquitetura não é diferente. Uma construção sustentável, ela deve ser aquela construção pensada desde o seu início, desde o escritório de arquitetura, né? Até o seu dia a dia, seu uso, passando pela construção, né? Em todas as suas etapas, ela deve ser sustentável. Assim, para você dizer, ela é 100% sustentável, né? Ela tem que ser, desde o início, pensada para isso, né? Você pode, por exemplo, de repente comprar uma casa, né? No espaço público e dizer, vou torná-la sustentável. Você não vai conseguir, porque essa casa já foi construída de uma forma tradicional, então não passou pela etapa inicial de construção, etc., para ela ser sustentável. Você pode agregar elementos sustentáveis, né, mas ela não será sustentável. Para ser, ela tem que ser planejada para isso desde o início. Perfeito. Eu estou aqui com o Rui de Cajazeiras, que ele disse que está vendo essa posição de Ricardo, e pergunta a você, Camila, o seguinte: quais são as melhores práticas que a sustentabilidade pode se adequar para a construção civil? O que é que você pode sugerir para o telespectador? Bom, particularmente eu amo falar em sustentabilidade, é um tema que eu tenho me aprofundado bastante. Inclusive, hoje em dia já não deveria ser algo opcional, deveria ser algo de fato inserido, né, nas construções, de fato pensado cotidiano, né, do cotidiano. Dia. Então, assim, o sustentável ele não engloba somente a parte de materiais ou algo muito específico. A gente diz que é tipo um tripé, né, Ricardo? Tem a parte social, né, da sustentabilidade, tem a parte econômica e tem a parte ambiental. Então, puxando ao que Ricardo falou, essa questão inicia, de fato, desde a concepção do projeto,
desde a equipe, desde a humanização da equipe que vai construir. Então, a parte da ética profissional, a transparência de uma construtora. Então, é de fato algo que tem que ser muito bem pensado desde aquele princípio, né? E aí, chegando à parte de fato ambiental, né? A parte de sustentabilidade da parte ambiental, de as práticas que podem ser utilizadas como gestão dos resíduos daquela obra, né? O aproveitamento das águas utilizadas naquela obra, o uso de madeiras certificadas, né? Então, o uso da energia solar fotovoltaica, porque às vezes as pessoas pensam que é um investimento muito alto hoje, sendo que a sustentabilidade ela é visando justamente no futuro. Então, a gente não pensa num retorno para agora, necessariamente. A gente pensa que a gente vai investir agora, que mais para frente a gente vai ter um retorno. Então, com a energia solar, em breve vai se ter um retorno na questão da energia, vai abater na energia dos proprietários. E essa guerra aí da Ucrânia com a Rússia está se mostrando que se os países e os empresários não se organizarem para esse tipo de situação, vão sofrer um bocado, né? Exatamente. Bem, Ricardo, a gente vai para um intervalo, mas muita gente aqui mandando sua colaboração e as pessoas, além de falar das práticas que foram ditas por Camila, elas querem saber se existem algumas técnicas. Mas vamos deixar para o próximo bloco, tá certo? Perfeito. Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão à sua espera. Claro, acompanhe agora que a Mais Construtora e também a construtora Guedes Pereira tem para vocês. Veja. Sua vida com muito mais conforto, qualidade e segurança. Aqui no Novo você encontra o empreendimento perfeito para você em Ponta de Campina. Jaque, bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo, 300 metros do mar, com uma área de lazer espetacular e 2.000 metros de área, só para você e sua família contemplar todo esse espaço magnífico. O Noah é o único empreendimento que você e sua família podem desfrutar dessa área de lazer espetacular que temos aqui. Vem conhecer cada detalhe desse empreendimento. São apartamentos de 2 e 3 quartos com 1 e 2 vagas de garagem. E você ainda tem a opção com e sem varanda. Vem ver e conhecer cada detalhe desse empreendimento. Procura teu corretor de imóvel ou vem aqui em nosso plantão de vendas. Agilidade e qualidade norteiam o Grupo GP. As obras estão em ritmo mais que acelerado e com entregas antecipadas, né, Laís? Isso mesmo, Bia. As obras estão a todo vapor. De norte a sul da cidade, o Grupo GP, junto com a linha Setai, estão com obras antecipadas 1 ano. Ou seja, ainda esse ano estaremos entregando empreendimentos com obras antecipadas. Para saber mais informações, acompanhe as nossas redes sociais e fique ligado. Quem casa, quer casa. Sua mãe, seu pai, todo mundo diz isso, né? Então, aproveite essa oportunidade e ligue agora para os corretores de imóveis da Mais Construtora. Você viu aí o Noah, Beira-Mar, Pé na Areia e também da construtora Guedes Pereira, que tem muitas opções e novidades para você. Me siga no Instagram, @RômuloSoaresLima, que eu vou te seguir de volta e lá você acompanha todos os meus detalhes que eu faço aqui no estúdio, as fotos, os temas. Eu coloco o link para que você não assistiu ao vivo, você entre lá e assista todo o programa e muitas novidades. Acesse aí, só apertar @RômuloSoaresLima. A gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca. E pra champa!
Em 2021, deu tricolor contra o rubro-negro. Em 2022, 2 dos maiores campeões da história se enfrentam novamente em Salvador. Bahia e Esporte, ao vivo, direto da Fonte Nova. Sábado, dia 5 às 5:30 da tarde. Títulos, história e muita rivalidade na sua televisão. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com betsul.com. Mude para o PagBank, a conta que rende mais que a poupança. Baixe já o Super App. Açaí, a maior goleada da economia. Bálsamo Benguê, o especialista no alívio da dor. Estamos de volta e agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios está na internet? Claro! No portal T5, além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo, temos também o blog T5 Imóveis. Veja só aqui, vou botar aqui para que você possa entender, tá certo? Olha só, vamos lá, você clica, T5 Imóveis, clicou aí, vai aparecer o blog e esse blog está aqui. Você vai ter com toda certeza todas as informações. Eu coloco aí o que está acontecendo na construção civil, o que está acontecendo no mundo, as novidades legislativas que saem aí sobre tudo que você precisa. Acessa lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Agora vamos falar para mais um giro de ofertas que você está ansioso em comprar alguma coisa. Então está procurando por um imóvel que atenda todos os requisitos que você sonha para o seu lar? Aqui a gente tem, claro, acompanhe todos os empreendimentos que você pode encontrar na Jampa Imobiliária e na Global Construtora. Veja. A Jampa Imobiliária traz para você o residencial Bem-TV, completo, no bairro do Geisel e com facilidades. Bia, hoje a gente vai apresentar o empreendimento mais completo do bairro do Geisel, tá? O residencial Bem-TV. Apartamentos com 2 e 3 quartos, com a varanda gourmet, 57 metros, uma super estrutura, uma super área de lazer, com piscina, salão de festa, coworking, academia. O mais completo do Geisel, tá? Unidades a partir de 165 mil. E o detalhe desse imóvel é a facilidade da construtora. Parcela até em 48 meses, isso mesmo. Então não perde tempo, vem agora, aproveita essa oportunidade e vem adquirir o seu. Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Estamos hoje diretamente da obra do Imperial Anchieta, que já está em fase de acabamento, com essa vista linda e que você pode vir conhecer, né, Camila? Olá pessoal, eu sou Camila, daqui da Global Construtora, e hoje nós estamos aqui na cobertura do nosso Skyview aqui do Imperial Anchieta e eu quero falar um pouquinho mais desse empreendimento para você. O Imperial Anchieta fica aqui no bairro de Manaíra, tem 92 unidades com 2 e 3 quartos, vaga de garagem, varanda, apartamentos que vão de 63 a 92 metros, área de lazer na cobertura, no mezanino, espaço pet e uma cobertura com vista 360 da cidade e também uma vista definitiva para o mar. E agora eu quero convidar você para vir aqui até a nossa obra, para olhar de perto esse empreendimento, a vista linda que a gente tem aqui na cobertura. Entre em contato através de um dos canais que estão aparecendo para você nesse momento e vai ser um prazer receber você e a sua família aqui no Imperial Anchieta, no bairro de Manaíra. E aí, curtiram as ofertas da Jampa Imobiliária e também da Global Construtora? Então, liga agora. Os corretores de imóveis estão aguardando sua ligação. Realize o sonho da casa própria com segurança jurídica com essas empresas. E você conhece sobre o desenvolvimento urbano?
Estamos sim com os arquitetos especialistas no desenvolvimento urbano, o doutor Ricardo Vidal e a doutora Camila Freitas. Todos os detalhes estão sendo tirados agora ao vivo. Ricardo, Camila falou das práticas e as pessoas querem saber as técnicas que contribuem e demonstram a construção sustentável. O que é que você pode falar para o telespectador? Excelente pergunta também, né? Eu estou achando bem interessante essa interação dos telespectadores, né? Com relação ao tema que a gente está debatendo hoje. Dentro da sustentabilidade, você teria, Rômulo, que separar um programa inteiro para a gente falar só sobre as técnicas, né? Mas diga aquelas mais básicas, as principais, né? Eu acho que a gente pode, falando rapidamente, separar em duas vertentes, vamos dizer assim. Uma de construções simples, de pequeno porte, né? E outra de maior porte, né? Sim. Aí quando a gente fala de pequeno porte, de residências, pequenos comércios, essas coisas, a gente pode falar brevemente sobre uma arquitetura vernacular, né? Que é aquela arquitetura raiz, vamos dizer assim, né? Em que a gente tem aquelas técnicas tradicionais que elas hoje, quando a gente observa, são sustentáveis, né? Construção com terra crua, construção com a taipa. A taipa é tradição nossa, mas a gente está deixando de lado, né? Desde os anos 70, anos 80, principalmente por causa da doença de Chagas, né? Sim. E o pessoal deixou de lado a taipa, mas quando ela é bem feita, ela não vai atrair o barbeiro. Então, é uma tradição nossa e a gente pode utilizar muito bem e é sustentável. Sim. Assim como utilizar telhado verde, reaproveitamento de água, né? Águas cinzas, que são as águas de área de serviço, água de chuveiro, o aproveitamento das águas pluviais, né? Que é a água da chuva. Isso é quando a gente trata de pequeno porte. Dizem também que das águas dos ar-condicionados, né? Ah, sim. Dá pra gente acumular aquela aguinha. Se você tem um ar-condicionado que seja, se você acumular aquela água que sai dele, você vai se surpreender com a quantidade, né? Vai servir para aguar jardins e coisas, né? Até para o banheiro mesmo, se você necessitar, né? Sim, a água da chuva é ideal, sem tratamento, basicamente, apenas com a simples filtragem, você pode utilizar a água da chuva para descarga sanitária, para aguar jardim, para lavar o carro, né? E quando a gente lida com edificações de maior porte, aí sim a gente vai ter que ir para a área de tecnologia, né? Então a gente vai lidar com planejamento, lidar com novos materiais, com a construção racional, né? Tudo isso para a gente ter essa questão da sustentabilidade. Camila, pessoal aqui ainda nessa dúvida de sustentabilidade, eles estão com dúvidas de quais são, você principalmente, que é um arquiteto aqui de interiores, de ambientação e tudo mais, quais são os melhores materiais de construção sustentável que pode ser aplicado, seja no canteiro de obras, seja nos apartamentos, nas casas, para dar um aspecto assim de sustentável. Não precisa ser uma coisa mais rebuscada ou mais simples, mas o que é que você pode dar ao telespectador que está com essa dúvida agora? Bom, eu poderia apontar a questão do uso de tijolos, por exemplo, que possuem perfurações nos tijolos que auxiliam na questão das passagens de tubulações, né, de fios. Então, que a gente não precisa fazer necessariamente aquele rasgo, né, Ricardo? Para que a gente tenha uma perda, né, de resíduos ali, quando a gente vai passar aquele conduíte, né, aqueles materiais, enfim, aquelas tubulações nas paredes. A gente pode, como o Ricardo falou, é muito importante que num canteiro de obras, né, se tenha de fato essa preocupação em se utilizar a água e em lugares, né, em empreendimentos maiores, de fato ter esse investimento e para as tecnologias de utilizar estruturas metálicas, então estruturas que são rápidas, que são racionais, né, que elas de fato diminuem esses custos, né, como posso falar, essa perda, né, de materiais. Sim. Enfim, inúmeras opções que a gente pode trazer, inclusive o fato de nós trazermos materiais que são da nossa região,
Isso auxilia muito na questão sustentável, porque a gente trazendo, um exemplo, um porcelanato que ele é confeccionado aqui, próximo da gente, na Paraíba, a gente trazendo para as obras, então vai diminuir essa questão do custo de deslocamento. Perfeito. Então, tem inúmeros pequenos fatores que auxiliam nisso. Inclusive, uma curiosidade, aqui em João Pessoa já existe construtoras que trabalham com o selo Casa Azul, que é pela Caixa Econômica, né? Que é dado pela Caixa Econômica. Então, e que tem que se enquadrar nas regras, tem que se enquadrar nessas regras para ser admitido, né? Para ser considerado um espaço sustentável. Então, de fato, não só materiais, Rômulo, eu vou estender, mas o uso das bicicletas compartilhadas no espaço, enfim, são inúmeros fatores, inclusive até mesmo a gentileza urbana. Ela é considerada um fator sustentável, porque é um espaço, a gente coloca no espaço privado, certo? Uma área que seja de uso também público. Então, se coloca muitas vezes um bebedouro naquela calçada para um pet, para de fato pensar nessa questão sustentável. Então, não só essa parte, como eu falei, dos materiais, mas se estendendo por toda a cadeia de concepção até, de fato, a execução, o produto final do projeto. Se eu puder complementar... Pois não, claro, é evidente. Camila foi perfeita em sua fala, né? Sim. Eu acho que, em resumo, tudo passa pela racionalização, né? E pelo planejamento das obras, né? Sim. E aí, fazendo um pouco uma questão, vamos dizer, corporativista, mas não poderia deixar de ser, eu acho que o arquiteto urbanista é o profissional, né, que as pessoas taxam como caro, mas não, ele acaba se pagando aí com esse serviço, né, de planejamento e gerando uma economia gigantesca na obra. Exato. Quando ela é bem planejada, né? É para isso que vocês estudaram, né? Exato. Perfeito. Até porque é uma cadeia, né, Rômulo? Com certeza. E nós arquitetos, vocês corretores de imóveis, né, os clientes que a gente vai... Então tem que ser toda uma conscientização, né, de toda essa cadeia para que a gente possa entregar um produto final bem desenvolvido e sustentável. E que isso ajude não só a realizar o sonho da casa própria, mas o conforto e ajuda o país e o mundo, né, a viver mais verde. Né? A gente aqui tá lidando com economia, né? Com certeza. Com economia. Às vezes a pessoa diz, não vou contratar tal profissional, vou fazer de tal jeito, vou fazer do meu jeito. Mas acaba saindo mais caro, na verdade. E inadequado, que é o pior, né? Mas vamos lá, eu tô com a estudante Rebeca, que ela é estudante de Patos, ela estuda aqui em João Pessoa, ela faz arquitetura, Ricardo. Ela pergunta ao professor Ricardo qual a importância da certificação Green Building, acho que o nome é esse, e ela... Era bom você dizer ao telespectador que certificação é essa. Isso é importante para a construção civil e para o cliente que vai comprar exigir essa certificação das construtoras. Sim, essa pergunta também é muito boa. Camila já falou um pouco, né, sobre o selo Casa Azul, né, da Caixa Econômica. Na verdade, esse tipo de não seria uma certificação Green Building, né? A gente tem, traduzindo isso para o português, né, construção verde, né? Na verdade, seria um leque de selos que estão disponíveis aí para que o construtor, o empreendedor possa ir buscar, né, para a sua obra. Então, ele se candidata ali, claro, ele sabe que quer ter aquele selo, então vai planejar desde o início, projetar para que ele obtenha esse selo, né? Então, são selos de certificação, existem vários, mas a gente pode destacar 3, né, os mais famosos, né, que temos aqui no Brasil, né? Temos o Aqua, né? O selo Aqua é um selo de origem europeia, mas já está aqui no Brasil. O selo LEED, que é um selo norte-americano, mas também está bem frequente já aqui no Brasil. E o selo que Camila já mencionou, né? Que é o nosso 100% brasileiro, gerado pela Caixa Econômica, né? Que é o Casa Azul, né? Então, uma obra, quando é planejada, buscando a questão da sustentabilidade, né, ela pode pleitear um selo como esse. E, evidentemente, isso aí vai valorizar. Isso aí pode ser um critério de escolha do consumidor, né? Eu vou querer aquele apartamento que custa X,
ou aquele que custa X também, mas ele tem um selo de sustentabilidade. Ele vai me gerar uma economia a longo prazo, né? Então, ele é sim um requisito. Camila, a gente vai para o intervalo, mas vou deixar um desafio para você, que as pessoas aqui estão me perguntando muito na interação comigo aqui no WhatsApp, sobre como o planejamento urbano ela influencia na vida dos munícipes, das pessoas que moram em municípios. Mas não responda nada agora, não. Vamos deixar essa dúvida para o telespectador no próximo bloco. Já me seguiu no Instagram? Segue lá que eu te sigo de volta. Por lá, vamos interagindo durante toda semana no @Rômulo Soares Lima. Aí é só clicar e me seguir de volta. E agora vamos para mais uma pausa, né? Porque essa pausa ela tem que ser bem rapidinha. Continua com a gente, não muda de canal, porque voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Allianz entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Allianz, aqui eu vivo melhor. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFESE. Grupo GP Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Global Construtora. Seu imóvel com a segurança do Grupo McLaren. Construtora Allianz. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Estamos de volta e voltamos com o último giro de ofertas de hoje, desta vez trazendo as novidades da construtora Allianz e também da FK Imóveis. Veja estas oportunidades agora. De volta ao Blue para o primeiro acompanhamento de obras do ano. O Blue, como você sabe, é um Allianz Pé na Areia completo aqui em Formosa, Cabedelo. As obras estão em ritmo acelerado e a entrega é prevista para 2023. Yuri, desde a nossa última visita, a gente viu aí que muita coisa já avançou nas torres e também nas áreas comuns. Conta um pouquinho pra gente a atualização da obra. Verdade, Camila. Já estamos com a estrutura da piscina 1 concluída, estamos executando a piscina 2. No térreo, nós já estamos 50% liberados para as impermeabilizações, que começam agora no mês de fevereiro. Na Torre B, nós já estamos com investimento 4º e 5º pavimento, forro de gesso no 6º. E na Torre C, nós já estamos terminando as alvenarias externas agora em fevereiro e em março iniciaremos a fachada. Pois é, e falta pouco para esse paraíso Pé na Areia ficar pronto. Se você quiser saber mais informações sobre o Blue Beach ou outros empreendimentos da Aliança, entre em contato conosco ou consulte o corretor de sua preferência. Eu te prometo que o empreendimento que eu vou apresentar agora é um dos mais incríveis que você já viu, aqui, bem pertinho da Praça da Paz, nos Bancários. O residencial Socorro Dias fica bem localizado próximo do Shopping Sul e possui apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, varanda gourmet,
cozinha, sala para 2 ambientes, WC social, área de serviço, uma vaga de garagem descoberta aqui no térreo, próximo de farmácias, padaria, escolas e o melhor de tudo isso, além desse conforto, o valor desse empreendimento sensacional, a partir de 205 mil, isso mesmo que você ouviu. Corre e aproveita porque temos poucas unidades. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. E aí, não perde tempo, liga agora, garanta a sua oportunidade, que só as construtoras e imobiliárias que estão aqui no programa te oferecem. Claro, FK, você viu agora, tem novidades, liga para a Pri e a Construtora Aliança, todos os corretores estão de plantão. Agora a gente continua a falar sobre desenvolvimento urbano na construção civil e você já sabe, 99854-2857 é o número do nosso WhatsApp, manda sua contribuição, obrigado pela grande audiência. Muita gente aqui, vamos ver se a gente nesse último bloco corre, Camila e nosso Ricardo. Camila, ficou aqui uma pergunta se como o planejamento urbano influencia a vida dos munícipes. Qual é a sua orientação? Vamos lá, né? O planejamento urbano, ele tem uma função social, isso, né? Então, ele estará sendo benéfico para a sociedade, para a população, desde que o planejamento seja feito para um bem comum. Ele não pode ser feito para beneficiar uma pessoa, um grupo ou uma fatia, enfim, uma localidade apenas. Tem que se ter a função de atender a todos, ao bem comum. Os interesses sociais. Claro, né? Lógico que não se tem como agradar a todos, né? É impossível, né? Mas a função, de fato, desse planejamento urbano é realmente atender com infraestrutura, com água, com luz, com as coisas, ao menos as coisas básicas, né, que um cidadão merece. Um cidadão exige, né, e tem que ser atendido. E precisa, né? Tem que se humanizar as cidades. Adianta você fazer um loteamento e não ter essa infraestrutura básica, porque as pessoas não vão ter ônibus na porta, não vão ter água encanada, não vão ter a questão do esgotamento sanitário. Então fica complicado, aí vai criando mais uma outra chaga social. Mas com base nisso, muita gente já interagindo. Quem está mandando um abraço aqui para você é o Genival, que diz que é arquiteto, Ricardo. E também a Priscila, que é arquiteta, estão assistindo a gente agora, mandando um abraço. E muita gente aqui perguntando quais são os problemas sociais que são criadas com o desordenamento urbano das cidades. Qual você pode apontar, exatamente seguindo até essa linha de início de raciocínio da Camila? Antes de mais nada, um abraço aí para os colegas que estão assistindo, né, os arquitetos. Eu acho, Romulo, aí eu tenho meu próprio ponto de vista com relação a isso, né? Nós vivemos hoje numa sociedade com muitos problemas sociais, né? Então, desde a violência ao desemprego, passa tanta coisa, né? E eu acho que o desordenamento urbano, na verdade, ele pode até fomentar alguns problemas, né? Ele pode acolher alguns deles, mas ele não é um gerador de problemas, né? No meu ponto de vista, o desordenamento urbano, ele é um reflexo, é um fruto dos problemas sociais, né? Seria um raciocínio inverso aí, né? Se não houvessem os problemas sociais, né, as cidades seriam muito mais organizadas, com certeza. Porque muitas vezes você está certo, não sei se a Camila vai concordar, por exemplo, tem o rio, tem aquela ocupação, tudo bem, é uma ocupação ilegal, em tese, mas aí você pega, joga no rio móveis, joga detritos, aí você está desordenando e tornando matando aquele rio, e mais ou menos seguindo esse seu raciocínio. Exatamente, mas assim, ele é fruto já de problemas sociais, né? Ele não está ali, né? Não tem habitação para todo mundo. Exato. Às vezes até tem, e o processo não é tão legítimo ou democrático como a gente imagina, não é verdade? Tem vários, na verdade, projetos, né? Muitas vezes,
construir, né, áreas para as pessoas que estão em situação prejudicada, né, de perigo, e a gente torce, né, que assim essas pessoas sejam atendidas cada vez mais para que esses problemas de desordenamento urbano sejam diminuídos. Debelados, né? Pegando já, só deixa agora, Camila, os empreendimentos imobiliários populares estão atentos aos projetos sustentáveis, porque um dado que eu dou a você é que o Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde Amarela, nunca se vendeu tanto nessa linha de programa habitacional popular com a pandemia. E a pandemia, ela trouxe as pessoas a adquirirem mais habitação popular. Então, a pergunta é essa. Essas habitações populares, elas estão pensando, respeitando ou idealizando a questão da sustentabilidade dentro da construção civil? Rômulo, eu diria que deveriam estar mais preocupados com essa situação, né? Tem muitas teorias, né? Mas a prática não são tantas construtoras populares, né, que de fato colocam isso em prática. Claro que tem, como o próprio Ricardo falou aqui, tem construtoras que sim se preocupam em reutilizar, né, a água, enfim, para um reuso. Existem algumas pequenas intervenções, porém, eu digo que ainda precisa muito mais. As construtoras precisam, de fato, incorporar cada vez mais que não é mais ideia de sustentabilidade, as práticas sustentáveis. Eu até acrescento, né, jogando corporativo para a área de vocês, mas mesmo sendo popular, e hoje os ambientes populares são grandes prédios, você vê grandes clubes, sim, necessitam de uma reestrutura dessa, que os arquitetos realmente façam os projetos que desenvolvam e que não se tornam mais caros, pelo contrário, se tornam mais humanizados e muito mais atraentes, até porque as pessoas, como eu disse aqui, estão comprando, né? Exato, até porque hoje em dia as pessoas não querem mais aquele Ctrl+C, Ctrl+V de imóveis. Isso. Aqueles antigos caixotes, né, que as pessoas chamam. Hoje em dia, se quer sim levar áreas comuns, enfim, áreas de convivência, áreas verdes, pomar. Como eu mostrei aqui no giro de ofertas, exatamente, aqui, as populares com clube. Exato. Imagina só, né? Tem populares que de fato aceitam e colocam de fato isso porque pensam na qualidade de vida do consumidor. Pois é. Né? Ricardo, aqui uma pergunta muito interessante. A Vanessa, ela diz o seguinte, que os grandes centros, principalmente das cidades no Brasil, eles têm muitas comunidades que é conhecidas no passado como favelas. E ela faz uma pergunta muito interessante para você e desafiadora, e fica à vontade para respondê-la. Como resolver o deslocamento dessas comunidades favelas dos grandes centros urbanos das cidades? É um tema bastante sensível, na verdade, né? Hoje em dia, né, o urbanismo contemporâneo, ele não admite mais uma simples remoção ou relocação, vamos dizer assim, dessas comunidades, né? O que a bandeira levantada pelos urbanistas e que realmente está em voga, né, no nosso país é a urbanização desses espaços, né, e a assimilação deles pela malha urbana da cidade, para que essas pessoas que vivem ali se sintam realmente incluídas e se sintam fazendo parte da cidade, né, de forma como elas não se sentem quando estão ali naquela área que está meio abandonada, vamos dizer assim, né? Que na verdade é uma invasão ainda, uma coisa desse tipo. E a política pública deve sim entrar naquele espaço e urbanizar. É claro que algumas famílias, pontualmente, que vivem nesses locais, elas vivem em condições insalubres, condições desumanas, e essas famílias, sim, elas, quando o poder público chega para urbanizar, elas devem ser relocadas, né? Agora, é importante enfatizar que quando há uma relocação de uma família hoje, a gente não pode pensar como fazia há 20, 30 anos atrás, que pegava e relocava ela para 20, 25 quilômetros de distância. Pois é. Ela tem que ser relocada para aquela região, de preferência dentro da própria comunidade, né? Porque é ali que está a vida social dela, as pessoas com quem ela convive, a família delas, o trabalho delas geralmente é próximo da moradia, então
é dessa forma que deve funcionar hoje. Camila, 1h30 foi pouco, um assunto, muita gente aqui interagindo. Eu vou passar depois o contato de vocês para elas passarem a pergunta direto. Quero lhe agradecer e deixar você com suas considerações finais. Muito obrigada. Eu posso concluir, né, dizendo que, de fato, o desenvolvimento urbano, como eu havia falado, é de fato extremamente importante para a qualidade de vida da população, aliada com a questão, né, imobiliária também, porque se a cidade de João Pessoa ela crescer, né, tiver uma expansão como estamos tendo dos imóveis, dos empreendimentos, a cidade precisa crescer junto, né? Então a gente não tem como andar separado. Então que as duas vertentes andem juntas. Ricardo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Suas considerações finais. Rômulo, eu só tenho realmente que agradecer mais uma vez o seu convite para estar participando aqui do seu programa, agradecer aos telespectadores, aos colegas que estão aqui assistindo, enviando perguntas, e também a Camila, né, que para mim foi um prazer estar aqui debatendo aqui com uma ex-aluna. Prazer né? todo meu estar aqui com vocês. Muito me orgulha estar aqui hoje com uma ex-aluna e debatendo aqui em alto nível. Muito obrigada. Me siga no Instagram, @RômuloSoaresLima, que eu te sigo de volta. Chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios, mas você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar de um assunto importante: consumo e pandemia, as mudanças de hábitos e de padrões dos consumidores. Assunto também importantíssimo. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. A Telecena é a cara do brasileiro. Um povo guerreiro, batalhador, que nunca deixa de sonhar e que tem fé que as coisas vão melhorar. Por isso acredite, porque melhor que sonhar é acreditar que tudo é possível e que a sua vida pode mudar. Telecena, há 30 anos o jeito mais fácil de realizar seu sonho.